Bem-vindos a mais um Sabricast. A gente está hoje aqui com o Shelber da Stoll para a gente falar sobre tecnologia de aplicação aérea com aeronaves. A gente vai contar um pouquinho da história da Stoll para vocês aqui nesse Sabricast conhecer mais desse universo, né? O Brasil ele é muito bem servido de empresas que buscam qualidade, parceria, que estão no mercado aí há muito tempo. Então, Shelber, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por ter aceitado o convite. Lembrando que a gente está aproveitando que está acontecendo a Feira da Aviação aqui em Sertãozinho, né? A gente está em Ribeirão Preto, o estúdio aqui, e em Sertãozinho está acontecendo o Congresso da Aviação. E a gente está aproveitando que esse pessoal deslocou para Sertãozinho para a gente já fazer esse bate-papo. A Stoll, que é uma parceira da Sabre, tá? Essas empresas parceiras é quem proporciona esse tipo de conteúdo para chegar até você. Já que a gente é uma empresa de comunicação, mas esses parceiros são fundamentais para a gente poder impulsionar, gravar um podcast bacana igual você está vendo aqui. Então, obrigado duas vezes, Shelber. Obrigado por estar aqui conosco e obrigado por ser um colaborador nosso aí para estar divulgando informação. Boa tarde aí, que a gente que agradece o convite. Como você falou, a gente está participando do congresso desde a segunda na organização, né? O congresso vem acontecendo na terça, quarta e quinta, né? E muito movimentado, até já aproveitando a oportunidade, muito de bom proveito do pessoal, bate-papo, dúvidas, vendas, palestras, entendeu? Tá muito bom. E atendendo ao convite, né? A gente se deslocou hoje aí de Sertãozinho para cá para a gente fazer esse bate-papo e agradecer também a parceria, que é muito bom para a gente também, né? Nos trabalhos e tecnologias que vem aí no mercado para a gente conseguir o maior desempenho e qualidade nos equipamentos, entendeu? Então... Show de bola, Shelber. E assim, o feedback, né, que a gente acaba trazendo também dos clientes para vocês, feedback nosso do campo, né, tirando dúvidas, a gente vai falar bastante aqui de tecnologia de aplicação. E só para quem está acompanhando a gente, não pôde vir no Sindag, né, tem bastante cliente nosso, Shelber, que nesse momento tá até pulverizando. Tem gente que ainda está na safra, né? Então, acredito que isso vai acabar mudando um pouquinho a data, né? A gente estava falando sobre isso. Existe a possibilidade, talvez essa data local do Sindag mudar, mas a ideia é a gente estar levando informação e conteúdo aí para vocês. Shelber, quantos anos já tem de Stoll? Então, a Stoll foi uma empresa fundada perto dos anos 2000 aí. Nós somos lá, a empresa é familiar, né? Nós somos operadores de aeronaves agrícolas lá, a gente tem uma empresa. E através da necessidade de novos equipamentos e aprimoramento do que já tinha campo, a Stoll surgiu no mercado e com o passar dos anos a gente veio, junto com a parceria com as empresas aí, né? Desenvolvendo novos equipamentos, novos produtos, com esse feedback nesses congressos do que vem acontecendo com os equipamentos, melhorando, né? Mas nós já estamos no mercado há 23 anos e nessa parceria com os clientes aí, com os equipamentos nossos aí, entendeu? E tudo começou lá com seu pai, 1970 você comentou, né? Isso, meu pai já é um piloto muito antigo da aviação agrícola ali, né? Então, passou por uma fase de transformação de tudo, tanto de aeronaves quanto Viu a aplicação com a bandeirinha. Exato, começou lá nos anos meados de 95, 96, foi quando o GPS entrou, né? Então, se mudaram vazões, tecnologias de aplicações, aeronaves, né? Antigamente o Ipanema, uma aeronave lá atrás, né? Hoje se mudou muito, conforto, segurança, né? Hoje mais ainda que as aeronaves turbohélices, entendeu? Então hoje o piloto tem uma tranquilidade no voo, uma segurança, um rendimento muito maior do que era antigamente, entendeu? Então através dessa experiência do meu pai no setor aeroagrícola, entendeu? A gente veio ver a necessidade de novos equipamentos e aí veio. Então, a Stoll tem esses anos, mas a experiência já no mercado já vem de muito mais dele, né? Vem de muito mais anos, né? Entendeu? Então... E falando desse mercado aí, né, Shelber, quando a gente pensa nesse crescimento do agronegócio, ele se confunde um pouco com a história da Embraer, principalmente com o Ipanema, que hoje o avião mais usado no Brasil, né, em maior número, vamos dizer assim, a aeronave em maior número no país, não é Cessna 210, não é Baron, não é King Air, é Ipanema. É isso aí. Então é um mercado enorme e o diferencial de vocês é que vocês são uma empresa que fabrica componentes e acho que já testa lá, né? Porque já tá a aviação, então tem autoridade para poder tá colocando no mercado. Com certeza. A maioria dos equipamentos nossos são... antes de sair para o mercado, a gente trabalha, opera, a gente tem até
um lançamento de um equipamento aí, de um atomizador da Stoll, mas nós já estamos a safra inteira rodando. A gente realizou o trabalho em parceria com vocês no ano passado, e aí trabalhamos todo o período dessa safra para agora no Congresso estar lançando o equipamento para ter certeza do que está colocando no mercado, né? Para não ter dúvida sobre a qualidade e o equipamento, né? Então tanto do ponto de vista de qualidade, de preço, né? Não pode ser fora da caixinha, né? Então, Sim, como isso. vocês estão ali testando todo dia, ó, isso aqui encaixa no preço de mercado, que a gente também é operador, né? Exato, a gente tem a Stoll, que é a fábrica, e temos a CEAL Aviação Agrícola, que é a empresa de prestadores de serviços aéreos na região do Paraná. Então a gente vê os dois lados, né? Da fabricação, do custo de fabricação, da qualidade, e para o consumidor final, que seria as empresas aeroagrícolas, né? Se estaria acessível, seria um equipamento que daria um resultado bom para eles, entendeu? Então a gente consegue trabalhar nos dois lados, né? De consumidor e fabricante para se manter no mercado aí, entendeu? E a gente estava conversando antes, esse nascimento, né, da parte de indústria, de empresa, surgiu da necessidade de um aplicador de sólido, é isso? Positivo. Lá em 2002, 2001, a gente tinha necessidade de uma aplicação de sólido numa usina de cana, e os equipamentos que tinham eram defasados, eram antigos, né? E aí, no desenvolvimento de novos equipamentos, a gente foi atrás, buscou, e a intenção era fazer pra gente. A coisa meio que surgiu. Resolveu um problema interno. Exato, era isso aí. E aí, aí um viu, olhou, Sheber, gostamos, faz um para mim, fazemos para outro, pro meu pai, no caso, né? E aí e a coisa foi ganhando. Aí, já, devido ao equipamento ser a maioria da parte em aço inoxidável, né? A gente partiu pro ramo dos tanques do pré-mistura, e depois de um bico, entendeu? E aí o atomizador, e hoje a gente tem uma vasta gama de equipamentos, né? No geral aí, e graças a Deus, já estamos esse tempo nessa parceria aí, sempre junto com o pessoal do SINDAG, ajudando nos eventos, né? Na organização. Meu pai já fez parte do SINDAG, a gente tá aí sempre envolvido também, entendeu? Para tentar dar um auxílio para novos eventos aí. Quem não, né, então, quem tá ouvindo a gente não é desse mundo da aviação, né? Eu vejo uma transição muito grande, dos nossos ouvintes, da nossa audiência, saindo do terrestre para o aéreo. Porque é um movimento natural, né? As áreas têm crescido, a necessidade de aplicar uma área grande em um curto espaço de tempo. Então, às vezes, o pessoal entra e alguns nomes, talvez eles ficam um pouco confusos, né? O SINDAG nada mais é do que o sindicato das empresas de aviação agrícola, que o Sheber está comentando aqui que o pai dele fez parte, é quem defende, tá, a aviação, porque hoje a aviação ela é vidraça, né? Quando fala assim, aplicação de produtos fitossanitários. Então, a gente está falando aqui de ferramentas para aplicar os produtos fitossanitários, que é o nome correto segundo legislação, norma, e segundo lei pode ser usado também agrotóxico, que tem sido mudado, né? Existe uma proposta de mudar esse nome para pesticidas, já que o mundo inteiro fala pesticides, e são produtos para proteção de plantas. A Europa usa esse nome, produtos de proteção de planta. E até puxando esse gancho, já que a gente agora vai começar a falar desses equipamentos, né, para aplicação de produto fitossanitário, a família do Sheber trabalha nesse ramo, o pai dele era um aplicador. Deixar bem claro, pessoal, em entrevistas que eu tenho a oportunidade de fazer, nesses bate-papo, eu gosto de mencionar o seguinte, os produtos fitossanitários, ou se quiser usar o nome agrotóxico conforme lei, eles sofrem eles passam por uma série de estudos para estar sendo lançado no mercado, uma série de testes, são formulações para proteger as plantas, assim como a gente tem os remédios para proteger seres humanos, animais de estimação, entre outros pontos. E um ponto que sempre existe será que os produtos, né, os alimentos convencionais são melhores que os orgânicos? Será que um produto orgânico é melhor do que um convencional? De acordo com a NAAA, que é como se fosse o SINDAG lá dos Estados Unidos, né? A aviação americana está bem mais madura que a nossa. Não existe nenhum trabalho que comprove que um alimento orgânico é mais nutritivo ou melhor que um convencional. É uma opção, tá? Todo mundo é livre para fazer a escolha que quiser. Mas são produtos, né, o produto gerado ali da agricultura, seja com orgânico ou convencional, não tem nenhum trabalho que mostre que um é mais saudável que o outro. E um ponto importante que a nossa safra também deve ter um dado semelhante. Ano passado, Sheber,
30% das aplicações aéreas nos Estados Unidos foram de produtos biológicos, produtos orgânicos, né? Então, o avião aplica produto biológico, aplica produtos orgânicos, né? Faz o tratamento de cultivos orgânicos. Henrique, mas vai produto inorgânico? Vai produto inorgânico também. Então, se você entrar no gov.br, você vai achar lá que existem produtos pesticidas, né? Ou agrotóxicos liberados para aplicar em orgânicos. Então, tem muita falta de informação nesse ponto. Só é possível fazer um produto mais barato, mais competitivo quando a gente usa convencional, porque os produtos orgânicos são caros, né? São difíceis de lidar, de produzir, enfim. Então, só para deixar claro aqui que produto sanitário é um produto seguro. Tá aqui o exemplo, né? A família do Shelber trabalha, a gente trabalha, eu sou pesquisador, com mestrado e doutorado na área, então tem muito estudo nessa área para a gente fazer a aplicação segura. E, pessoal, o SINDAG tem um papel importante, né, de desmistificar alguns pontos, né? Quando o pessoal, a sociedade não entende, quando a gente não conhece uma coisa, geralmente a gente fica com o pé atrás, né? Lembra quando saiu o carro, todo mundo tinha medo, ficava na carroça, hoje ninguém quer a carroça. Então, o SINDAG tem um papel importante. E, falando aqui da Stoll, a gente vê uma série de diferentes modelos de bico de pulverização sendo lançados no mercado, mas o princípio de funcionamento deles é simples, né? Mas, pessoal, o que eu tenho visto de maior erro, e você também, Shelber, pode compartilhar comigo. O cliente fazendo a transição, né? Piloto fazendo a transição do equipamento Ipanema, do pulverizador, do avião Ipanema, que é mais lento, para uma aeronave rápida e querendo reaproveitar os bicos com a mesma pá. Esse é um grande problema. Não sei se vocês têm tido essa situação, né? De depois que usou, deu problema no bico e vocês fazem esse posicionamento do bico correto para aquela aeronave rápida. Seria muito mais fácil o que a gente tiver, como você falou, uma consulta antes da instalação, né? Ou da compra, do que talvez depois que aconteceu seria igual a gente brincar automedicação, né? A pessoa se automedica, depois viu que não resolveu, aí vai ao médico. Então seria talvez melhor eles fazerem uma consulta à empresa, ao fabricante seria nós, ou até alguma empresa de consultoria como vocês, né? Para já ir no equipamento correto, na correta instalação, no correto uso, na correta regulagem, para depois não ter um mau resultado, entendeu? Tanto operacional do equipamento, quanto nas aplicações, né? Que a aplicação ela é muito segura, feito dentro dos padrões que é para ser feito como um carro é seguro, operado dentro dos limites de velocidade e segurança que ele foi projetado, entendeu? Então a gente frisa muito do pessoal, até esse congresso é muito bom para isso, troca de informações e palestra, como o pessoal vem aqui, que é como você disse, nosso mercado de aviação está evoluindo muito. E com essas aeronaves novas, e são outras tecnologias para essas aeronaves. Então a gente tem que cuidar muito e não sair com aquela metodologia, aquele pensamento das aeronaves que até hoje estão no mercado e ainda são boas aeronaves, né? Mas devido às grandes dimensões, o Brasil é um país muito grande, de lavouras e tudo. Então a gente tem que partir para as aeronaves maiores e, no caso, padronizar os equipamentos para elas, né? Se adequar dentro dos equipamentos que sejam... É um conjunto, né? A aeronave sozinha, ela é igual a gente diz, é um avião. Ela tem que ter os equipamentos para se tornar num bom aplicador, uma aeronave aplicadora, né? De produtos, né? Para poder, então, essa é a questão. Não é só o avião em si, tem todo um conjunto, né? Tanto como um equipamento de GPS que existem vários no mercado, mas optar pelo certo, sistemas de fluxômetro, de válvulas de abertura e fechamento automático, tudo isso aí trazem segurança, entendeu? Todo um conjunto de equipamentos que vão fazer o resultado final da aplicação, né? Entendeu? Então... E uma coisa bacana, Thiago, assim, a gente está falando aqui de aeronave rápida para lenta, não que a gente está falando que um é melhor que o outro, né? A Embraer com o Ipanema, ela não se sente ameaçada pelo Air Tractor, porque são posicionamentos. Eu acho que o público da Embraer, que a gente tem uma parceria, que comprou a aeronave Ipanema 203, tem acesso à nossa clínica de aeronaves, ela vem para concorrer com o pulverizador terrestre. Exato. Então, olha, você que tem uma área de 2.500 hectares, 3.000, já cabe o Ipanema para você ter mais agilidade. A praga não espera, né? Parar de chover para entrar. Tem que aplicar no momento certo. Já a Air Tractor vem para outro público. Aquele cara que usava o Ipanema e já está com 5, 6, 8 mil hectares, agora ele tem que ter mais rendimento. Então, não são concorrentes, são complementares. Tem um mercado para todo mundo. Como a gente vê hoje até os drones. Muitas pessoas veem os drones como
concorrência, um problema, e não. Como veio a aplicação de asas rotativas, que seria um helicóptero, tem também os drones, tem o Ipanema, que é a aeronave de porte dela, e tem o AirTrack. Então, todas têm se encaixa melhor a regiões, a áreas de aplicações, entendeu? Então, não é que uma veio para concorrer ou substituir a outra, cada um veio para complementar a outra. Falou, um produtor pequeno, como ele tem um maquinário pequeno, um trator, um pulverizador, supre ele. A partir da hora que ele passou a plantar uma área maior, ou ele aumenta o número de aeronaves pequena, ou passa a comprar uma aeronave maior, entendeu? Então, como eu disse, não é uma concorrência, não é tanto que os dois são fabricados novos até hoje. Nós, como operador, temos as 12 aeronaves e cada uma se encaixa muito bem na sua região determinado ponto. Então... E falando desse posicionamento, a gente comentou lá de utilizar o mesmo bico, né, do Ipanema pro turbo. Henrique, isso aí a gente está ciente, a gente não comete esse erro. Mas eu vejo outros tipos de erros. Por falta de informação, eu já vi o agrônomo posicionar essa angulação de pá numa posição que seria até perigoso para aquela aeronave voar. Então, uma aeronave rápida, um 502, trabalhando com uma angulação de pá que faz com que essa gota quebre muito, né? Numa angulação de pá que ela tem mais atrito com o vento. Então, quanto maior o ângulo, né, esse ângulo aqui relacionado à barra de pulverização, quanto maior o ângulo, maior vai ser a gota. Quanto menor o ângulo, menor vai ser a gota. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E o agrônomo, às vezes, sem testar ou sem ter muito conhecimento, ele vai lá, aconteceu isso com um cliente nosso, que falou que estava fazendo gota muito fina e eu não sei como que o piloto não estava ouvindo o barulho, mas era um estrondo. Então, a angulação aqui, praticamente de 25 graus, 35 graus aqui, embandeirada, e aeronave sofrendo um arrasto enorme, enfim, é um perigo até de... Né? Você sabe que a gente está falando aqui de uma rotação enorme, com pode certeza. até danificar o bico, né, numa aeronave rápida. Então, conhecimento e conversar com o fabricante, eu acho que o pessoal da STOL, a gente que é parceiro, se entrar em contato, falar, olha, qual que é a angulação que eu coloco, como é que eu trabalho, o que você tem de sugestão, o que vocês têm usado? Esse é um erro que tem sido cometido. O pessoal não saber mexer nessa angulação de pá. Todos confundem quando a gente faz a provinha do treinamento. Qual angulação faz a gota menor? Todos não. Vamos colocar metade da turma. Metade da turma fica um pouco indeciso, né? Então, esse é um ponto importante. Até mesmo porque, dependendo de qual tipo de aeronave, existe um tamanho de pá, entendeu? Que foi dimensionado o ângulo com o tamanho, entendeu? Então, a gente tem que, devido a, como é que falou, a velocidade, ele tem uma captação maior de deslocamento de ar. Então, aeronaves de mais velocidade tem que ter um tamanho de pá e uma angulação vai trabalhar menor. Aeronaves de menor velocidade tem que usar uma pá maior para ter essa maior captação de volume de ar. E acontece de, às vezes, eles usarem a pá de uma aeronave, de um modelo de aeronave para outro. E onde daí pode ser catastrófico, dependendo para ou ter um resultado muito de má qualidade de aplicação depois devido a essa rotação. Porque com o mesmo ângulo, mas diferentes espaços, você tem diferentes resultados de gota, entendeu? Então tem que ter principalmente no primeiro ajuste, instalação, um cuidado muito grande com isso aí, né, Henrique? Porque às vezes o cara tem um bom equipamento na mão, mas é operado de forma errônea, né? Acaba depois, mas não ficou bom a aplicação, ou até o próprio patrão lá, o fazendeiro, aquele equipamento não é bom, não funciona, porque nós aplicamos aqui e deu um mau resultado. Mas, na verdade, foi uma má operação, né? Não um mau resultado do equipamento, entendeu? Eles não contam, né? Assim, eu tô bem tranquilo de olhar A gente tá no campo, né? Então, você bate o olho ali, tá aqui o atomizador, tá a pá dele. E um dia, na ocasião, eu bati o olho assim, falei, tá diferente. A gente já achou o piloto que cerrou um pouco. Então, assim, a gente tá falando aqui de uma empresa que faz o teste antes de soltar no mercado para poder entregar redondinho. O piloto vai lá e diminui o tamanho da pá, serra. Isso pode ter impactos imprevisíveis, né? Até em balanceamento, em vibração, né? Aí a vida útil do equipamento, né? Até refletir reflexo de vibração na aeronave, né? Entendeu? Então, realmente não pode se fazer nada que sem uma consulta ou dos nossos fabricantes ou de alguém que tenha uma consultoria como vocês para fazer, tô pensando em cortar, posso? Mas por que você tem? Fabricante. Mas por quê? Não, porque eu tô tendo, mas você tá com a pá certa, você tá trabalhando, então às vezes ele tá querendo algo que já tem, que nós já estudamos. Sai mais barato entrar em contato. Com certeza, entendeu? Então a gente tá lá para atender a todos, qualquer dúvida, através do site, das redes sociais, tudo aí. Contato, né? Bem acessível. O WhatsApp hoje, tudo é muito fácil hoje, né? A
pessoa fala, mas eu não consegui, não teve, é uma desculpa hoje que não tem como, né? Porque tem muita facilidade nas informações aí hoje, entendeu? Então... E, Shelber, vamos pensar nessas telas, né? A gente vê vários bicos aí saindo com tela diferente, tela maior, menor. E pra gente tá claro, né, que essas telas, elas não vão influenciar do ponto de vista de tamanho de gota. Mas existe um posicionamento que vocês fazem de acordo com formulação, certo? Certo. Então, a gente chegou junto com as pesquisas aí que realmente existe a tela de orifícios quadrado, redondo, de mesh maior, mas isso a gente estudos junto aí, parceria, que o resultado maior seria em questão de acúmulo de sujeira ou... hoje existem muitos produtos em pós, né? O tal do Uniseb, o Mancozeb, eu acho que é uma pedra no sapato aí da maioria dos operadores, né? Que é um produto muito grosso, denso, né? E de difícil trabalho. Os tratorizados eu não gosto muito, por eles usar orifícios menores, entope muito. E a gente, com essa tela, teve alguns modelos de tela, bastante reclamação em relação depois, logo após a aplicação, esse produto secar ali e ter a obstrução de alguns orifícios, até vibração devido ao acúmulo maior de sujeira. Então, as telas eu vejo hoje que seria mais essa questão de limpeza, de manutenção do equipamento, do que até a própria influência na qualidade de gota, que como a gente já fez alguns testes, entendeu? Acaba não interferindo muito. Então, isso aí é mais uma questão de qualidade do dia a dia do equipamento, de limpeza, de manutenção, do que a própria qualidade no serviço de gota, entendeu? Então, o posicionamento seria, olha, Shelber, eu trabalho bastante com produto WG, WP, com bastante pó. Então é melhor você trabalhar com a tela mais grosseira aqui, isso. Porque a formulação vai ter que passar, né? Só para ficar claro, pessoal, quando a gente fala em mistura em tanque, eu acho que só 1%, talvez 5% das formulações gera uma solução verdadeira, igual água e sal. A maioria gera uma suspensão, então tem produto em suspensão. Exato. Ali. Então tem que passar a formulação. Ainda mais a gente está falando aqui do Mancozeb, ele fica até nítido na planta, né? Isso. Então é um produto diferenciado, não é uma solução verdadeira igual água e açúcar, água e sal. Então por isso que a gente posiciona essas telas mais grosseiras para passar esse tipo de formulação e a tela mais fininha para quem trabalha com menos WP e WG. E puxando um gancho aqui, Shelber, o pessoal da aplicação terrestre tem mais problema com a aplicação de WG. E um dos pontos é essa imaturidade da aplicação terrestre do ponto de vista de preparo de calda. Na aplicação aérea, vocês trabalham com um tanque pré-misturador. Isso. Então, o pré-misturador resolve muita coisa. E o pessoal do terrestre não está acostumado. É isso aí. Na verdade, existem boas práticas e que a gente dá como uma empresa de prestação de serviço, a gente acaba buscando muito mais tecnologia e qualidade até por a gente estar oferecendo um serviço. E o operador agrícola de um trator lá, ele acaba, eu mesmo, eu não vou investir nisso, eu uso só para mim, mas o preparo de calda no tanque de pré-mistura dá uma qualidade muito melhor de homogeneização de calda e de aplicação. Muitos tratorizados que tinham problema com produtos WG, mais de pó, ou até mistura de óleo com certos tipos de produto, com um preparador de calda, um pré-mistura, resolveu esse problema. Porque você tem a sequência de produtos a ser preparado, mas no tanque como é feita a maioria direto no tanque dos pulverizadores, você vai jogando lá dentro e não tem o agito, o preparo para ter essa mistura homogênea. Então, os tanques de pré-mistura têm dado uma agilidade muito grande e uma qualidade, entendeu? E é um valor, se for ver, simbólico, pelo que o custo de uma aplicação hoje do produto em si, de uma hora exata, e por você perder um ponto bom de aplicação de uma manhã, de um dia, ou da praga tá na lavoura. Então, são coisas, às vezes, falta de conhecimento do produtor, né? E até, aquele produto não é bom. É como a gente fala, a maioria chega lá e fala, como é que vocês conseguem aplicar com o avião que aplica caldas de 10 a 12 litros por hectare, né? Geralmente eu aplico 200 e não consigo, devido ao preparo de calda, entendeu? Já tá aqui um pouco da resposta. Então, a gente consegue trabalhar com vazões muito menores, né? Com aproveitamento muito maior, devido já começa lá do preparo da calda, entendeu? A gente tem uma qualidade melhor no preparo, entendeu? E não é só da aviação o pré-misturador, né? Quem trabalha com aplicação terrestre pode ter um pré-misturador. Com certeza. Também. Eu estava observando um cliente nosso, Shelber, a velocidade que ele estava conseguindo de fazer o reabastecimento, o rendimento dele, tanto que estava aumentando, dele fazer só 2 práticas no terrestre, tá?
No terrestre ele fez duas coisas. Primeiro, ele estava usando pré-misturador em cima do caminhão-pipa. E segundo, esse caminhão-pipa, além desse pré-misturador compatível, né, com a quantidade adequada, né, o pré-misturador é do tamanho correto, ele também deslocava com esse caminhão, fazendo uma previsão, um planejamento da onde a máquina ia parar, não havendo necessidade dela fechar as barras. Então, não gastava pistão, a barra já vinha aberta. E o terceiro ponto, né? São 3 na verdade. Pré-misturador compatível, deslocamento do caminhão com esse pré-misturador lá em cima, com o planejamento da máquina. E o tamanho da bomba. Bomba de 3 polegadas, para poder ter mais agilidade. Então, ele estava demorando 4 minutinhos. Antes, ele demorava 25. É isso aí. Fora a máquina voltando. Então, olha aqui, é um ponto. E qual que é o posicionamento de vocês, Chabrol, com relação ao tamanho do pré-misturador para cada tipo de aeronave? Então, como você falou, é um conjunto de pré-mistura, bomba e vazões da bomba mangueira, entendeu? Então, a gente trabalha em torno da aeronave Ipanema, o Cessna, o Brave, os modelos de capacidade do tanque até 800 litros aí, um pré-mistura de 200 a 500 litros, entendeu? Que fica uma capacidade boa para o preparo de cauda e de fácil deslocamento. Para as aeronaves maiores, o Air Tractor, Truche, outros modelos aí, já se vai de 600 a 1.000 litros. Claro que o misturador de 1.500 litros seria até melhor, mas às vezes o pessoal que trabalha muito a campo se torna um pouquinho mais difícil de deslocamento, de carregar esse tanque no caminhão, entendeu? Mas o pessoal que tem os tanques estacionários que ficam nas bases, né, na pista, então trabalham de 1.500 até 2.000 litros, entendeu? Para ter poder usar uma quantidade maior de água para diluir o produto, entendeu? Sim. Nossa, Thiago, acredito que até hoje eu vejo caixa d'água no campo, cara. É algo assim. E o cara fala pra ele, nossa, Henrique, todo ano racha. É isso aí. Aí fica gastando dinheiro. Pô, quantos anos dura um pré-misturador de inox? Não, sempre, né? Se o cara tiver cuidado, é algo... Não acaba. É isso aí. E as bombas, nós temos as bombas em aço inoxidável, né? Porque hoje em dia se usa muita adubação foliar nas lavouras, né? Tanto em cana, soja, milho, algodão, para o ganho de produtividade. E são produtos corrosivos, ao alumínio, ao ferro, né? Entendeu? Então a gente tem as bombas para as aeronaves menores e tratores também aí até capacidade de 1.000 litros, né? De carga, se usa as bombas de 2 polegadas, né? Agora, acima disso, já 1.500, 2.000 litros de cargas, é quase obrigatório o uso de mangueiras e bombas de 3 polegadas, entendeu? Para agilidade, né? No tempo e poder mandar com menor tempo aí, né? Do envio da carga, entendeu? Rendimento. Olha... eu falo assim, vê se eu tô errado, hein? Durante os treinamentos, palestras, eu falo assim, ó, se você tiver na aplicação aérea demorando mais de 5 minutinhos para esse avião reabastecer e decolar, tá fazendo alguma coisa errada. É isso aí. Então, a gente tem gente demorando 8, 10 minutos. É isso aí. E outra coisa, o nosso maior público até hoje nos pré-misturas está sendo tratorizado. Porque no avião a gente já tem até esse pensamento de agilidade, porque o custo hora da aeronave é alto. Mas o trator também, o cara tá pensando em agilizar, até por causa de mão de obra, entendeu? Porque no modo convencional, ele faz a aplicação do tanque, quando ele retorna, ele tem que ficar aquele tempo parado preparando a cauda. E hoje, enquanto ele tá lá na aplicação, já tem alguém preparando essa cauda, fazendo a tríplice lavagem dos embalagens, deixando pronto. Quando ele encosta, é só o tempo do abastecimento. Então, a gente tem um público muito grande do tratorizado na parte dos pré-misturas, né? Devido a essa agilidade, entendeu? A esse bom preparo de cauda. Enquanto isso já está sendo feita a mistura ideal do produto ali, quando o trator chega da aplicação, está pronto ali já a cauda, entendeu? Então, você agiliza em tempo, porque a aviação a gente já tem essa ideia de agilidade, mas isso a gente está conseguindo devagarzinho passar para o pessoal do campo, do tratorizado, para ter um melhor resultado aí. E eu acho que quem está contribuindo para isso é a telemetria, porque agora o gestor consegue ver, nossa, essa máquina minha, né? A gente é parceiro de uma empresa chamada Mepel, a gente ajuda eles nesse ponto e às vezes ele fala, nossa, minha máquina meu pulverizador terrestre está com 4.000 horas, mas ele ficou 2.000 horas só mudando de lugar para abastecer. É isso aí. Então eu preciso de um pré-misturador, eu preciso melhorar nesse processo. E a gente precisa nas aplicações aéreas, até para uma qualidade de aplicação, os melhores horários do dia, da noite, que seja. Então esse tempo perdido num horário bom, a gente está perdendo produção, clima bom, porque daqui a pouco vai ficar quente, vai ventar, ou tem um tempo de chuva vindo. Então, você pegar no decorrer no dia, você fala, mas 10 minutinhos, 15 cada abastecimento, mas pega no decorrer de uma safra de 2, 3 meses, você atrasou em 10 dias a sua aplicação, entendeu? Você perdeu o ponto ideal, você está deixando de produzir, então a necessidade de estar tudo organizado e agilizado é essa questão, entendeu? E eu faço uma pergunta, Chaber. Quanto
que melhora o meu controle fitossanitário, a minha aplicação, se essa cauda tiver 5, 10, 20% mais uniforme. É isso aí. Então, o custo por hectare é o mesmo, mas o resultado é totalmente diferente. Com certeza. De você ver uma aplicação uniforme, com uma cauda uniforme, né? O próprio piloto sente lá que esse bico fica desbalanceado, começa a grudar mais de lá, de cá. E ele termina a área, mas ele sabe, né? E a aplicação, a primeira vez, é a última chance. Então, a gente tem que fazer bem feito de primeiro. Não, e até de segurança, né? Já tem muitos históricos aí do piloto ter que retornar para a base com o avião tudo trancado, a gente fala virar aquela nata, virar aquele... Por causa de um mau preparo de cauda ou uma pressa em abastecer, entendeu? Então, o pré-mistura hoje, o preparo de cauda antecipado aí, tem feito muita eficiência, ainda mais hoje na mistura de muitos produtos, né? Assim, o pessoal aplica produtos em pós, óleos, né? Coadjuvantes, alguma adubação foliar, entendeu? Então, passivo de reações, né? Entendeu? Então, hoje a gente tem que se dispor do que tem no mercado, né? E, Shelby, comentando aqui, o cara começa a ter problema de compatibilidade de cauda, ele começa a trabalhar com a vazão mais alta. Só que aí tá um erro. Esse cara aqui, né? Para todos tem seu mercado. Eu tô com um bico de energia centrífuga e aqui eu tô com um bico de energia hidráulica, né? Então aqui o líquido vem sob pressão, passa no orifício e forma a gota. Isso. Esse cara aqui, ele também vem sob pressão da bomba eólica, só que o que ajuda ele a formar a gota é essa rotação. Isso. Então, esse cara aqui, o nosso posicionamento é até 15 litros por hectare, que eu acredito que é semelhante de vocês. Exato. Tem gente usando uma taxa maior, só que aqui a gente começa a prejudicar essa formação da gota. Isso. Então, a partir de 15 litros por hectare, começa a ficar mais interessante usar a barra. Com certeza. Assim como a gente não acha tão interessante usar a barra, né, o bico hidráulico, com taxas abaixo de 15. Porque esse cara aqui, ele tem a possibilidade, no bico de energia centrífuga, para quem não está assistindo o vídeo, para quem está escutando, o bico atomizador, rotativo, porque os trabalhos fora de artigos científicos, eles falam rotorinosos. Isso. Então, os bicos rotativos, atomizador, ele tem a capacidade de fazer uma gota muito mais uniforme do que o bico hidráulico, que é esse bico que eu estou segurando aqui, que é um bico CP. Isso. Modelo semelhante aqui ao 11TT. Agora, quando a gente trabalha com esse cara aqui, a gente tem que estar ciente, né, com o bico atomizador, que a gente não consegue fazer uma gota tão grossa quanto esse aqui conseguiria fazer. Isso. Então, o bico atomizador rotativo, o bico de energia centrífuga, ele vai fazer uma gota mais uniforme, só que geralmente menor, né, de diâmetro menor comparado com o bico hidráulico. E ele permite a gente fazer aplicações em taxas de aplicação de até 1 litro por hectare. Com certeza. E é onde nós temos a certo tipo de controle, né, do algodão, se conseguiu taxas de eficiência muito melhores com menores vazões, né, entendeu? Então, mas para isso é que você falou, precisa estar com uma regulagem adequada do equipamento, entendeu? Para poder ter esse bom resultado, entendeu? Então, o que acontece, às vezes o pessoal querendo fazer muito vazão alta, e o equipamento, quando foi desenvolvido, ele tem uma carga de produto que vai nele que mantém aquela rotação constante. A partir do momento que você começa a sobrecarregar essa vazão unitária dele, ele começa, como você mesmo disse, ele é rotativo. O que está fazendo é a massa de vento fazer a rotação dele. Quando você sobrecarrega, ele pesa, entendeu? E ele diminui essa rotação. Então, do que são feitos os trabalhos de alguma vazão, gota e qualidade, você acaba saindo fora desse padrão, entendeu? Do que foi estudado e pré-determinado antes, entendeu? Então, tem que ser dimensionado também a vazão que vai se trabalhar, ou por número a vazão em litros por minuto por unidade, entendeu? Então, talvez o cara quer comprar menos equipamento, instalar, vamos supor, lá numa aeronave Ipanema. Vou pôr 3 cada lado, por causa do arrasto que gera, alguma coisa assim, mas daí no meio da safra ele resolve fazer uma vazão muito maior do que é permitido no equipamento. Ele vai conseguir, vai ter o resultado da vazão em litros por hectare, mas a qualidade do serviço talvez possa ser que depois venha, eu fiz o serviço aqui, não ficou legal, não ficou bom devido a essa... não foi preparado para isso, entendeu? O equipamento, entendeu? E a gente tem uma experiência de campo, né, que eu, pelo menos, eu recomendo sempre no Air Tractor tá com 5 de cada lado, sempre no Ipanema 4. É possível voar com 4 de cada lado no Air Tractor, no Trush, com quantidade menor. Só que são 2 pontos que eu recomendo. Primeiro, a chance são é que um dia a cauda vai estar mal formada. Né? Um dia pode ser que não fique tão bom. E se você tem 10 bicos ali
e um começa a ter uma variação, você tem o outro para ajudar. Isso. Quando você só tem... Você diminui essa quantidade de bicos, a chance de desuniformidade é maior. A gente está falando aqui de 70 metros por segundo, de 10 hectares por minuto. Então, assim, o estrago é grande se tiver desuniforme. E outro ponto que eu não sei explicar o porquê, pessoal, mas geralmente, né, tá batendo isso, eu não avaliei todas as aeronaves do Brasil, mas me parece que a faixa diminui. Quando eu pego um 402 com 10 cabeças e um 402 com 8 cabeças, né, com o 402 com 10 bicos, eu vejo ali uma faixa de 30, 31. Quando eu pego o mesmo 402 com 8, eu vejo 27, 28, não sei por quê. Vento de proa, tá? Água corante que a gente faz ali na clínica de aeronaves pra gente entender como é que tá essa caracterização da aeronave. Então, por esses motivos, né, eu posso estar errado, não sou dono da verdade, por esse motivo a gente sempre recomenda 10 bicos no Thrush ou no Air Tractor e 8 bicos no Ipanema. Mas a gente tem cliente que trabalha com menos e tá tudo bem, tá? Só que tem que ter o maior cuidado com relação a esse entupimento, e a gente tem visto essa leve diferença de faixa aí, mas é vento de proa, tal. A gente sabe que vários fatores mudam faixa. Formulação, tamanho de gota, tem muitos fatores que mexem. Até mesmo tomar um cuidado grande na diminuição de unidades do equipamento por aeronave, que talvez uma questão de um dia mais quente, né, que a umidade está mais baixa, uma aplicação dentro dos parâmetros, mas a umidade menor, a altura do voo, que também influencia muito. Você pega um piloto que voa mais baixo com os equipamentos, se diminuir o número de equipamentos, você vai ter que deixar o espaçamento maior. Então, para um voo numa altura de 4, 5 metros, 6 metros, legal. Pega um piloto que voa mais baixo, alguma coisa, talvez ele pode ter um listramento, entendeu? Então, a gente trabalha em cima mais ou menos do padrão que foi conseguido os bons resultados. Como você falou, 10 unidades numa aeronave, entendeu? E 8 na outra. Tem como se trabalhar com menos? Tem, mas tem que ficar muito atento a qualquer desvio E eu não deveria nem estar falando isso aqui, Shelber, mas a gente pegou um piloto, Primavera do Leste, e ele tava com 5 bicos de um lado e 4 do outro. E ficou uniforme. Eu queria tanto que desse errado. Como é que você ia falar pra ele que não... E eu falei, cara, ficou bom, mas põe 5 de cada lado, né? Isso aí, mas ele tava usando assim, né? Eu queria que desse ruim, mas não deu. Mas eu não tô fazendo apologia, tá? Sim, não, com certeza. A gente... existe algumas coisas que você falou, em relação à pá, existe a gente trabalha, pesquisa e faz as coisas e um outro lá resolve e acaba às vezes dando certo, mas não é sempre às vezes que não dá para contar muito com a sorte, né? Porque... E outro ponto falando de vazão, é interessante que a gente tá aqui com bico, né, tela, aqui a gente tem um antigotejo, né, isso aqui, a maioria dos problemas de diferença de vazão tá aqui, esse cara aqui vai colando, né, produto passando ali. O segredinho é sempre na hora que acaba a aplicação passar uma água. Tá, nossa, Henrique, mas eu voei 8 horas hoje. Cara, esse é o papel da equipe de solo. Então, o piloto terminou o voo, passa uma água no circuito. E aqui a gente tá com a unidade reguladora de vazão, né? Que é o VRU. Isso. Esse cara aqui que define a quantidade de líquido que tá passando. E falando nessa vazão mais alta, né? Desse sobrecarregar o bico, a gente tem visto que quando a gente trabalha com VRU maior, quando eu saio do furo 4 pro 6, do 6 pro 8, ou do 11 pro 13, enfim... Quando eu aumento essa quantidade de litros por minuto, geralmente a gota lá embaixo, ou lá no equipamento que mede o tamanho de gota, ela aumenta. Então, provavelmente porque diminui a rotação, né? A gente estava discutindo isso. Isso, quanto mais o volume que ele vai receber de produto, vai determinar a perca, vamos supor, ele girando vazio, ele está girando, a gente calibrou ele para 5.000 rotações. Conforme a gente for sobrecarregando ele vai caindo mais a rotação, porque ele tem essa resistência, entendeu? Então, dependendo, a gente prepara o equipamento para vazão 10. Então, a gente regula as pás, o VRU e a pressão para se trabalhar. Automaticamente, quando você jogou uma vazão maior, levou para 12, 15, vai alterar isso. Então, talvez vai ter que mexer na angulação, entendeu? Então, quando se faz um trabalho, principalmente que a gente faz em parceria com a Sábrica Clínica, geralmente é bom determinar a vazão que a gente pretende trabalhar para ter o melhor resultado dentro disso aí, entendeu? Porque não é nada a gente ir lá fazer um trabalho na vazão 8, mas eu vou querer trabalhar com a 15. Então, muda tudo, entendeu? Então, com certeza, o ideal é quando se faz análise da aeronave, entendeu? Já se pega o piloto, a aeronave, tudo certinho, também trabalhar numa vazão média que vai se trabalhar, né? Fazer os trabalhos numa vazão média do dia a dia ali do serviço. E, Chebra, eu escuto muito, o cara manda pra mim no WhatsApp, Henrique, de uma maneira exclusiva, não de única, mas de exclusão. Ele sempre menciona, Henrique, o que é melhor? Se eu recebo a mesma pergunta de um grupo, né? Um grupo grande no Brasil, que produz soja, algodão, sempre os colaboradores entram em contato comigo
e faz a mesma pergunta. Henrique, o que é melhor, o bico hidráulico ou o bico atomizador? Cada um tem seu espaço, né? Cada um tem seu posicionamento. É claro que eu consigo trabalhar só com esse na safra, eu consigo só com esse na safra, só que aqui eu tenho meus posicionamentos, né? A gente falou de quantidade de água, de fazer uma gota mais desuniforme, porém posso fazer uma gota maior. Esse cara aqui diminui a faixa comparado com esse aqui, eu consigo fazer uma faixa maior, que pode estar relacionado com o tamanho de gota ou não, porque eu consigo, já fiz clínica, no caso do Aeronave 802, com ele 90 graus, né, fazendo uma gota bem parecida com esse aqui, de acordo com a angulação, mas fazendo uma faixa menor, 4, 5 metros menor do que esse cara aqui. Então, cada um tem o seu posicionamento, não dá para excluir. Eu sei que tem aviações que usam só isso, só esse equipamento, é possível aplicar, mas sempre vai ter diferença. Então, qual que é o nosso posicionamento, tá? Não sei se você concorda, mas é bom ter os dois. Vou fazer um herbicida, cara, quero fazer sem pôr a mão na consciência e ficar com medo. Esse cara aqui faz uma gota grossa, seguro, né? É uma operação cara, rendimento vai lá para baixo, ele diminui a faixa, que ele consegue fazer uma gota maior, dependendo da posição. Então, vou fazer herbicida, faz com esse cara aqui, fica tranquilo, na condição meteorológica adequada e tudo mais. Vou fazer inseticida e fungicida, faço com esse aqui, né? Então, quem não está assistindo e está ouvindo, herbicida com bico hidráulico, que faz a gota maior, inseticida e fungicida com bico atomizador. Posso fazer herbicida com atomizador? Como o atomizador não vai conseguir fazer uma gota tão segura quanto essa, uma gota média, grossa, ele tem mais risco de deriva. Pode dar certo, mas se der errado, dá tudo errado, né? Eu vi bastante gente no stand ali dizendo, não, mas eu faço o pós, o pré-dessecação. Tudo bem, você está fazendo, o serviço vai ficar muito bom, que a qualidade de gota do equipamento é muito boa, mas realmente o controle de deriva, ele está contando com a sorte. Pode ser que um dia ele fala, puta, tive um problema lá com a vizinhança, alguma coisa, e o que a gente não pode deixar acontecer, que é o objetivo nosso é jogar no alvo específico, não tem nosso plano que chama tal da deriva, né? Entendeu? Então a gente tem que ter a primeira coisa para se saber qual o tipo de bico a gente vai usar, hidráulico rotativo, é qual o tipo de serviço que a gente vai fazer, entendeu? É que você falou, não adianta você não vai ter um caminhão para sair passear e vice-versa. Então é igual que, não, vou comprar um atomizador, vou fazer tudo. Não. A gente tem que ter um jogo de barra para quem se faz herbicida, dessecação, entendeu? O pessoal que trabalha em cana geralmente só usa bico, porque se usa vazões altas, sempre com herbicida. Mas eu vou soja, milho, algodão, lá só vazão baixa. Ok, desde que seja... Então, você tem que saber primeiro por qual tipo de serviço você vai estar prestando o seu... Exatamente. Para depois saber qual equipamento você vai trabalhar, entendeu? Não existe um geralzão que dá para generalizar, vou fazer de tudo com um só. Infelizmente, não tem. Tem que se fazer a troca de barra, de equipamento, de calibração, de angulação. O bico se trabalha com o ângulo do bico para dar a gota, do atomizador da pá. Então tem que ter esse conhecimento geral para poder prestar um bom serviço. Senão, realmente, no meio do percurso, alguma coisa pode acontecer. A gente oferece um curso de calibração e regulagem que a gente ensina o pessoal, né? Existe um posicionamento dessa angulação aqui de 40 graus, de 20 graus, 110 graus. Mas o que eu quero deixar de alerta aqui para os amantes da baixa vazão? Eu não sou contra a baixa vazão, mas geralmente esses consultores, né, colegas meus de trabalho, respeito todos, que incentivam muito a baixa vazão, às vezes eles não contam o lado ruim da história, né, que é a deriva. Deriva, pessoal, não é só o produto ir no vizinho, depende do que você tem de produto, o que você tem de vizinho. Então, vamos falar do estado de São Paulo, padronizou nesse bico aqui. Por quê? Áreas muito próximas de cidade... culturas sensíveis, produtos que têm um impacto negativo em cultura sensível. Agora vamos falar lá no Mato Grosso. Meu vizinho é soja, da mesma variedade que eu, tal. O significado de deriva para ele é outro. Então, tem que tomar cuidado. Sempre que a gente está muito tendencioso para um lado, você tem que ser equilibrado. Não pode ser só baixa vazão e nem só alta vazão. Mas eu não consigo recomendar uma aplicação de 5 litros por hectare de herbicida na pastagem, com um cara voando, aplicando picloram 2,4-D a 40 metros de altura por causa das castanheiras, sendo que do lado tem soja. Então, para mim, não entra na cabeça, porque eu tenho risco do lado, eu tenho um produto perigoso, eu tenho um padrão de aplicação de um desafio muito grande por conta de obstáculo. Agora, quando eu falo de aplicação para bicudo, onde eu tenho algodão, inseticida, o mesmo Malathion que a criancinha tá brincando lá na Disney, os Estados Unidos tá aplicando Malathion para controlar a dengue, tem dengue, tá na Flórida, que é um produto que mais salva do que faz mal. É isso aí. Então é outra história, eu tô aplicando Malathion, eu quero pegar inseto em voo, um produto que é seguro, tem em bula, aplicar 1 litro por hectare, não é nenhuma coisa contra a legislação. Isso.
Então, para cada ponto tem o seu posicionamento, tá, pessoal? Não podemos fechar os olhos só pensando no rendimento. Então, a qualquer custo. O rendimento não pode atropelar a qualidade e nem a responsabilidade ambiental. Eu faço esse trabalho que a gente chama de clínica de aeronaves nos Estados Unidos. Eu achei muito interessante. A gente tem acesso através da Nuffield, que é um networking do agro, que inclusive está com inscrições abertas agora para quem quer fazer uma pesquisa mundo afora, ganhando uma bolsa para poder viajar. Eu tenho uma bolsa da Sumitomo, que eu viajo diferentes países para conhecer a agricultura. E a gente teve uma reunião com um senador lá nos Estados Unidos. E ele, assim, uma reunião de 5 minutos, né? Já foi ótimo. E ele falou bonito. Ele falou assim, esse país, né, lá nos Estados Unidos, ele é livre e todo agricultor pode plantar o que quiser. Então ele planta o que ele quiser, ele é livre. E isso implica responsabilidade dos vizinhos de não contaminar a área dele. E tá totalmente certo. Se eu quiser plantar orgânico, se eu quiser plantar uma cultura que é sensível àquele produto, eu sou livre. Então isso requer a responsabilidade pro meu vizinho não jogar nada na minha área. A Stol, a CEAL, vem de uma região do Paraná, todo o Paraná. A gente tem muito esse tipo de vizinhança. É uma diferença muito grande em relação ao Mato Grosso, ao Goiás, à Bahia. A gente convive com propriedades de mandioca, soja, milho, cana, entendeu? As hortas, né, de hortaliças, de verduras e frutas ali, entendeu? Então a gente tem que ter esse controle, a gente tem uma preocupação muito grande ali em relação ao controle, horário de aplicação, qual o tipo de bico. E às vezes a gente sacrifica muito, às vezes aí você falou, o rendimento para poder ter uma qualidade e atingir o alvo. Porque na hora que você falou, por uma vazão baixa, um atomizador seria muito bom, o rendimento vai lá em cima. Sim. E o que a gente fala de rendimento é um custo para o produtor, não só para a empresa de aviação, porque esse custo é transferido para o produtor, que vai custar mais caro a aplicação para ele, que esse produto no final vai custar mais caro, que também vai chegar na mesa do consumidor mais caro. Então é uma cadeia, não é só um que tem isso aí. Mas é que você falou, a gente não pode, todos têm que produzir na mesma, ter o mesmo poder de produção, entendeu? Então não adianta, a usina de cana está produzindo ali, vai aplicar um produto que vai dar a deriva na mandioca e o mandioqueiro vai acabar perdendo. Então não pode. Então a aplicação aérea ou terrestre tem que ter um controle, tem que ter essa consciência de qualidade de aplicação devido a toda essa mistura de culturas numa mesma região. Com toda certeza. E Paraná ele é bem restritivo com relação isso aí. A produtos e tudo mais. Só que a gente vem de uma aplicação aérea hoje, né, Henrique? Ela é uma das mais fiscalizadas de todas, é as mais regradas de todas hoje, né? A gente tem que prestar satisfação a muitos órgãos, entendeu? Todo mundo envolvido numa aplicação aérea é treinado. Desde o auxiliar de pista, um técnico agrícola, um agrônomo, um piloto, todo mundo tem. Então eu vejo que a gente tem uma qualidade de aplicação muito grande, porque todos os envolvidos têm consciência do que é certo ou errado. Não que uma autorizada não esteja, mas nem todo piloto agrícola fez um curso de piloto agrícola, mas nem todo operador de maquinário terrestre tem um curso de aplicador, entendeu? Então eu vejo que a gente vem de uma consciência muito boa em relação a isso. A gente, apesar de ter uma visão, o pessoal tem às vezes uma visão errônea da gente, né? Da aviação agrícola em si, achando que a gente tá aí para prejudicial à saúde, coisa, mas a gente está muito mais benefícios em relação à produção, à qualidade de serviço do que, entendeu? O pessoal, às vezes, um pouco de falta de informação, né? Do pessoal passar a conhecer realmente isso aqui, o que é um bico, como funciona. Muitos acham que o avião sai aplicando por tudo. Não é bem assim que funciona, né? Entendeu? Tem válvulas de segurança, o antigotejo, mais a válvula retentora, mais o bypass, tudo para que seja... Nós trabalhamos hoje todo mapeado, né? Todo avião tem um DGPS que é rastreado, você sabe onde passou, onde... Qualquer quantidade. Exato. Então, hoje nós temos uma tecnologia muito grande em cima, entendeu? Que às vezes o pessoal não tem essa visão, essa consciência. Então, eu convido até a oportunidade aqui a todos que tenham alguma empresa perto, que vão lá um dia, entendeu? Conheçam, vejam como é, que tem esse... Aposto que vai ser bem recebido por todos. Na nossa empresa lá pode chegar tanto na Stol como fábrica, quanto na CEAL. Para conhecer como é, entendeu? A gente promove dia de campus com faculdades, alunos, crianças que vão ver, entendeu? Para saber como é, para às vezes tirar essa má impressão, entendeu? Que com certeza não é o que às vezes pensam que é, entendeu? Tipo essa coisa que é tudo...
assim, bagunçado e não é perigoso. Exato, é isso aí, entendeu? Eu até faço um alerta, tá? É só um alerta que se for fazer esse tipo de visita, vai preparado, porque a chance de você apaixonar pela área e não parar é grande. Porque é apaixonante. Depois que você vê o profissionalismo, assim, eu venho da família de agricultores e eu ia ajudar meu pai, meu avô, e eu não via a hora de chegar sexta-feira para eu pegar meu paycheck ali e ir pra cidade, né? E na hora de ir embora, segunda-feira era ruim, que eu tinha que voltar pra fazenda. Sexta-feira era ótimo. E eu ficava sempre contando a hora. Nossa, será que falta 15 minutos pro almoço? Nossa, falta 15 minutos pro café. E quando eu conheci a aviação, eu esqueci de almoçar. Eu esqueci de tomar café. Eu não queria ir embora. Eu acordava sozinho, sem despertador. Então, é muito bom quando a gente se encontra, né? E foi na aviação que eu me encontrei. Com certeza. Ali eu falei, não, isso aqui é minha praia. Aqui a gente tá conversando aqui, eu olhei no relógio, deu 50 minutos. Ali, ó, batendo um papo de... Caramba, então... então, isso aqui é bom. Então, enfim, a gente tá partindo pro fim aqui do nosso bate-papo, mas só para complementar, né, o quanto que a gente é fiscalizado, a gente vai ter um bate-papo com o fiscal do MAPA, o Lucas, e com o pessoal da assessoria, que é o Agadir, que trabalha também nessa parte de orientação. Quando a gente fala em antigotejo, a instrução normativa número 15, qualquer alteração que tem na empresa de aviação tem que ser enviado um relatório para o MAPA em 30 dias. Os relatórios de aplicação têm que ser arquivados em até 5 anos. Então, vocês estão vendo a complexidade, o registro que é isso. Então, não tem como falar que não é seguro. O que o Shelber, na empresa dele, fez há 5 anos está lá arquivado, é obrigatório. Depois, se ele quiser dispensar, ele dispensa, mas 5 anos arquivado, tudo seguindo legislação, ANAC em cima, MAPA em cima, que é o Ministério da Agricultura, IBAMA em cima. Então, são vários órgãos fiscalizadores, prefeitura. O Instituto Ambiental dos Estados, né? Nosso lá é o IAP, né? Cada estado tem o seu, né? Então, SINDAG também pressionando, porque ela quer que você também seja correto, exigindo certificação. Empresas como a nossa te pressionando fazer certificação. Os próprios consumidores hoje, né? O produtor em si vem procurando uma boa empresa e querendo saber a informação se ela tem o tipo de equipamento. Você vai fazer 10 litros, tem um atomizador, viu? Mas você vai fazer uma dessecação, você tem o bico próprio para isso, você tem o preparador de calda para não perder. Então, tudo hoje traz para uma todo mundo em cima ali, entendeu? Para ver a coisa acontecer certo e regrado e tem que ser assim, entendeu? E que só é assim para aviação agrícola, tá? Para ficar bem claro. É isso aí. A gente tem regras que mais ninguém tem, né? Entendeu? A pátio de descontaminação, toda aeronave tem que ser abastecida ou lavada num pátio onde essa água é tratada, entendeu? A gente, infelizmente, sai por aí em beira de rios, às vezes vê o pessoal do tratorizado, entendeu? Infelizmente, pegando água de um córrego, de alguma coisa. Você nunca vai achar uma embalagem de produto da aviação agrícola jogada por aí, porque nós temos uma destinação, um local adequado, a devolução certa para o produtor, entendeu? Tudo. Então, a coisa é muito segura, entendeu? Até quando vai para aplicação, tem que ter um relatório de planejamento para não caracterizar que aquele produto está ali na pista guardado. Ele só foi para aplicar aquela determinada área naquela quantidade certa. Então a gente está falando de muito profissionalismo, tanto das aviações, tanto das empresas envolvidas, dos profissionais, e esse Sabrecast é para isso. E a gente vai começar agora, um novo quadro que vai chamar Bastidores da Aviação Agrícola, onde a gente quer mostrar o dia a dia do piloto, mostrar que esse cara sai de casa em outubro e volta em agosto, para poder fazer um alimento mais barato para a gente. Muitos não vê o filho falar, não vê o filho andar, dedicando a vida para a agricultura. Então, esse é o mundo da aviação, né? Um mundo muito bonito, comprometido, de muito trabalho e que faz a gente ficar orgulhoso e se apaixonar. É isso aí. Te agradeço aí pelo nosso bate-papo. Acho que é o primeiro de outros que a gente vai ter. Com certeza. Na próxima vamos trazer seu pai, que ele vai contar mais história pra gente dessa evolução. E como é que o pessoal encontra vocês? Então, nós temos o site, né, da Stol, entendeu? Temos no Instagram, nas redes sociais, lá tem o WhatsApp também, entendeu? E estamos situados em Palotina, no Paraná também, por qualquer visita da empresa, ou bate-papo, ou dúvida, entendeu? E quero agradecer a todos aí pela oportunidade, a vocês aí da Sabre, pela parceria da gente, tanto da parte da aviação agrícola como do projeto, que um projeto sai da pesquisa, mas dos resultados finais para ver se ficou bom, não adianta nada, entendeu? Ter tudo, se no final o resultado, então a gente tem essa parceria aí, tocar ela por anos aí e vamos em frente. E também vocês encontram a Stol
no nosso site, tá? Lá no Acreditam na Sabre, é só clicar lá que já vai direcionado. É isso aí. E agora, pro mês de agosto, nós estamos com novos equipamentos aí, né? Vai ter lançamento. Já estamos com os testes agendados aí para agosto, setembro, assim que... Microatomizador, já estava rodando no campo, né? Mas isso, e é um aí... equipamento diferente. Tá recomendando 8 de cada lado? Isso. 8 de cada lado, vocês vão ver que bico é esse já. É, para diminuir o arrasto e uma eficiência maior dentro do voo, né? Com a mesma qualidade de aplicação, entendeu? Então, logo em breve aí, no site da Sabre e no nosso também, nós vamos ter o equipamento na mão aí para vocês aí, entendeu? Conhecer e ter uma ferramenta a mais para a gente produzir mais e mais barato. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí.